Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho mais uma sexta-feira, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Como sempre, o nosso desejo de luz, de paz e que a sua consciência possa se sintonizar com a presença divina, com certeza, na sua vida. Sabe, pessoal, às vezes, sem se dar conta, a gente acaba tendo uma sensação completamente equivocada, né, de que Deus ainda não nos ilumina ou que por algum motivo Ele não está presente no nosso dia a dia, por causa dos problemas, né, que a gente enfrenta. É exatamente o oposto, né? É na hora das grandes dificuldades, mais do que nunca, que nosso bom Pai Celestial está no leme, através das suas leis divinas. Por isso que é importante a gente apurar, cuidar com carinho da nossa sintonia espiritual, para que a gente possa perceber isso. Olha, hoje eu queria conversar com você sobre um tema fascinante. Pequenos exemplos que mudam a história da humanidade. Muitas vezes a gente fica questionando se nós somos capazes, né, de mudar a história humana com os nossos exemplos. Tem pessoas que falam, eu não posso fazer nada porque eu sou doente, eu não posso fazer nada porque eu sou pobre, eu não posso mudar nada porque eu vim de uma família complicada e assim por diante. A gente acaba se escondendo atrás das próprias desculpas para não deixar a nossa luz brilhar. Mas graças a Deus, tem muitas pessoas que não pensam assim. São pessoas que estão conectadas com o seu eu divino, seu eu sagrado, e apesar das suas dificuldades, vão deixando a sua luz brilhar e, consequentemente, iluminando o mundo ao seu redor. Você já ouviu falar num sujeito chamado Muhammad Yunus? Pois é. O Dr. Yunus, ou Muhammad Yunus, ele é um banqueiro interessantíssimo, economista, né? Um banqueiro bengali que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2006. É um homem que eu admiro muito. Mohamed Yunus, gente, ele é lá de Bangladesh, que é um país ali vizinho, né, do Paquistão, e ele veio de uma infância muito, muito pobre. Ele é o terceiro de uma família de 14 filhos, né? E só para vocês terem ideia, dos quais os 5 irmãozinhos dele desencarnaram nos primeiros anos por causa da pobreza. Mas graças a Deus ele conseguiu se formar lá em Bangladesh em economia, acabou tendo doutorado lá em Vanderbilt. E o que aconteceu? Ele criou, né, na mente dele um desejo muito forte. Ele queria ajudar pessoas muito pobres a crescer na vida material, porque ele percebeu que por mais que, por vezes, né, essas pessoas tivessem desejo de prosperar, tivessem fé, a falta de acesso a recursos, a falta de um caminho que permitisse essas pessoas crescerem, era algo que acabava matando essas boas ideias. Vou resumir a história. O que foi que ele fez? Ele acabou, depois dele mesmo vencer a pobreza, criando um banco que empresta dinheiro, né, a juros baixíssimos só para pessoas muito, 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 muito pobres. Quando ele fez isso, falaram que ele era maluco, né? Falei, você está louco? As pessoas pobres não vão te pagar. Elas não têm dinheiro para elas, como é que elas vão pegar dinheiro no seu banco e te pagar? Olha o que é ver além, né, do que as pessoas comuns conseguem enxergar. E o Yunus dizia, pelo contrário, pessoas pobres, eu sei porque eu fui um pobre durante muito tempo, são pessoas dignas, honestas e que, se tiverem uma oportunidade, vão sim honrar suas dívidas. E assim ele fez. Contra tudo e contra todos, ele criou um banco, né, de microcrédito, um banco Grameen, e que acabou emprestando, né, dinheiro para pessoas que tinham pouquíssimo recurso. Vou resumir a história. O que aconteceu? Só para vocês terem noção, a taxa de pagamento desse banco é de 98,85%. Né, de recuperação de crédito. Ele foi responsável por ajudar diretamente milhões e milhões de pessoas que se reestruturaram, abrindo pequenos negócios e, consequentemente, crescendo na sua vida espiritual por terem acesso à dignidade. Não é à toa que em 2006 ele ganha o Prêmio Nobel pela sua iniciativa. E não foi o Prêmio Nobel de Economia, não, foi o Prêmio Nobel da Paz, por ajudar pessoas a se conectarem com a sua dignidade, acreditando nelas, quando a maioria da humanidade sempre duvidava que elas pudessem fazer alguma coisa por serem pobres. Foi uma pequena atitude que mudou o mundo e continua repercutindo até hoje. Por que eu estou contando a história do Mohamed Yunus para vocês? Muitas vezes, meus amigos, nós achamos que crescer espiritualmente é ficar cerrado numa casa religiosa, repetindo palavras prontas de livros sagrados, e que isso vai fazer diferença na nossa vida.
Muitas vezes a gente acha que para crescer espiritualmente a gente tem que ficar escondido atrás de culpas ancestrais que nos relacionam, né, a sentimentos de baixa autoestima por causa dos erros que a gente cometeu nas vidas passadas, como se isso obrigatoriamente fosse acontecer agora. Já outras pessoas acham que para crescer espiritualmente a gente tem que estar atrelado à pobreza extrema e não pode sair dela. Porque Chico Xavier era pobre, porque Francisco de Assis era pobre, porque Madre Teresa era pobre, porque Jesus nasceu na manjedoura e desencarnou sem ter nada. O que alguns irmãos só acabam se esquecendo é que a humanidade evolui. É que as fases do crescimento humano e da maturidade humana, meus amigos, evoluem também. Se todas as pessoas do mundo forem pobres, porque ser bonito ser pobre e a gente não puder sair da pobreza, eu falo disso porque eu também nasci na infância extremamente pobre, também passei fome, também quis pão, meu pai não pude comprar, morria de medo de não ter lugar onde morar durante muitos e muitos anos. Se a gente ficar apegado nessa consciência, achando que do nada as coisas vão mudar, a gente acaba deixando de aproveitar a oportunidade da gente criar, sim, o nosso crescimento espiritual, sem dúvida alguma, vencendo as provas da vida material. Para quem duvida disso, leia o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a relação que todo ser humano pode e deve ter com a sua vida financeira. Leio também a partir da pergunta 920 de O Livro dos Espíritos, que fala que nós devemos abreviar as nossas dores usando da nossa inteligência. O que a gente nunca pode fazer, isso tem que ficar claro, né? É se escravizar pelo desejo material, é se escravizar pelo desejo do supérfluo, não é? É deixar que o supérfluo seja maior do que a prioridade, que é lógico, a gente crescer espiritualmente. Mas você que está nos escutando tem sim, independente de que outros religiosos pensam, você tem sim o direito de vencer suas dificuldades materiais. Nós temos livre-arbítrio e inteligência, como Muhammad Yunus provou, de sair de uma pobreza extrema e crescermos com dignidade, com honestidade. Para isso, fazendo o quê? Mudando a nossa maneira de pensar, mudando a nossa maneira de sentir e fazendo isso de maneira generosa, levando luz e bênção para quem está ao nosso redor. Lembremos, meus amigos, que num jardim todas as flores têm a sua função, não é assim? Já pensou um jardim que só tivesse margarida? Ou um jardim que só tivesse rosa? Ia ficar complicado, não ia ser um jardim, né? Ia ser um lugar de uma flor só. Na humanidade também. Então, se existiu, com certeza existe a função desses grandes gigantes da alma que mostraram que, apesar da pobreza, é possível ser feliz, existem outras flores lindas no jardim também, mostrando que também é possível passar pela prova da prosperidade e da riqueza de maneira nobre e de maneira digna. Não deixe culpas existenciais passadas em uma péssima ligação com o dinheiro que boa parte da humanidade teve até agora, impedir você de se espiritualizar, se tornando um ser humano de bem, mas trabalhando sim seus talentos, como Jesus ensinou na parábola dos talentos, para multiplicá-los em função do seu crescimento interior. Nós temos o dever de multiplicar os nossos talentos, assim como aquele servo que recebeu 5 talentos e entregou 10. Por quê? Porque não os enterrou. Então, aprendamos com Muhammad Yunus, né? Aprendamos que é possível vencer as nossas dificuldades materiais, espiritualizando o nosso ser, levando luz ao mundo ao nosso redor. O que eu desejo para você hoje é boas ideias, é que Deus te inspire a sair da dificuldade interior e haja para conseguir um trabalho melhor, de maneira digna, haja para que você possa, junto com sua família, pensar em algo extraordinário, para que você possa vencer as dificuldades materiais, apesar, né, dos problemas políticos e econômicos que a gente vivencia. Deus nos deu livre-arbítrio e nos deu coragem para ir adiante. Não se deixe aprisionar por culpa, baixa autoestima ou medo de prosperar. Tá bom? Que Jesus te abençoe e te inspire em mais um dia, é o que a gente deseja nessa sexta-feira. E lembre-se, segunda-feira está começando o nosso mini curso para te ajudar ainda mais nesse sentido, né? E que você possa se inscrever para receber aí os vídeos, né, a partir de segunda, mas acima de tudo, que você esteja aberto a tudo aquilo que a vida pode te trazer de prosperidade e abundância, porque isso é sim, creiam vocês ou não, né? Muitas pessoas ainda apegadas à ideia do desapego, né? Que isso é sim parte de um grande crescimento espiritual. Luz e paz ao seu coração, toda alegria, respeito e carinho a vocês todos e as diferentes formas de pensar. Mas lembremos sempre, devemos ser luz, multiplicar sim os talentos que Deus nos ofereceu nessa existência. Obrigado, viu? Por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Baixe aí o nosso aplicativo
IRM Oficial. Se você tem Android e não baixou, todos os dias, Pílulas do Evangelho, um monte de outras novidades para você na palma das suas mãos. Fiquem com Deus, meus amigos queridos, luz e paz e até breve, até muito, muito breve.